Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje vamos falar sobre mudanças. Você tem medo de mudar? Você já deixou de fazer algo por conta do medo de mudança? Eu não falo só sobre mudar de casa, mas as mudanças em geral. Mudança de trabalho, de faculdade, de estilo de vida, de profissão, de curso, de país, de cidade. Enfim, mudanças no geral. Eu resolvi falar sobre esse tema porque, para quem não sabe, para quem não me acompanha no Instagram, eu mudei de casa. E além de ter mudado de apartamento, eu mudei de estilo de vida, de uma certa forma. Porque agora eu tô morando com o João. Mas já faz 2 anos que eu moro sozinha. E quando eu fui morar sozinha, muita coisa mudou. Inclusive, um mês depois que eu comecei a morar sozinha, eu mudei de emprego. E assim, eu lembro que eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito insegura. Muitas noites eu chorava por medo de não dar certo. Me sentia triste, insegura. Eu sentia falta dos meus pais, do conforto que eu tinha de morar com os meus pais. E quando eu mudei de emprego, que foi tipo um mês depois, porque foi assim, eu mudei de casa e aí eu tava procurando por um novo emprego e, enfim, eu procurei e, né, consegui um novo emprego. E foi tipo um mês depois que eu tinha acabado de ir morar sozinha. Enfim, eu aceitei então, né, mudar para essa nova empresa que eu estou até hoje. E eu fiquei muito insegura, eu ficava pensando, será que eles vão gostar do meu trabalho? Será que eles vão perceber que eu sou uma farsa? Eu tenho essa questão, assim, de insegurança que eu fico pensando, nossa, eles vão perceber, essas pessoas vão perceber que eu sou uma farsa, que eu sou uma farsa, sabe assim? Tipo, ai, enfim, sabe essa sensação de que, tipo, parece que você colocou uma coisa no seu currículo, mas que as pessoas vão perceber que você não é tudo aquilo, sabe? Tipo, enfim, esse tipo de insegurança rolava dentro de mim, sabe? Enfim, nesse tempo de muitas mudanças e de tantas coisas diferentes acontecendo na minha vida, eu tinha muita crise de ansiedade. E ficava pensando: "Nossa, e se tudo der errado, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, se eu não tiver dinheiro, se eu for demitida, se, sei lá", rola uma insegurança de você ser mulher, né, e começar a morar sozinha. Então eu ficava pensando, se algum ladrão entrar aqui, se, sei lá, tiver algum estuprador aqui nesse lugar onde eu estou morando. Enfim, eu tinha vários pensamentos assim. E essa insegurança, tudo isso me consumia muito. Inclusive, um dia eu tive uma espécie de crise de pânico em que eu só travei e eu só conseguia chorar. Dentro da minha cabeça passavam muitas coisas assim, mas tantas coisas, tantas coisas, um turbilhão de coisas que se passavam que eu não conseguia nem expressar o que eu estava sentindo. Eu não conseguia falar para uma pessoa, não, eu estou sentindo isso, sabe? Eu não conseguia falar para o João que estava comigo naquele momento o que eu estava sentindo e eu lembro dele me segurando e falando: "Amor, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que foi?" E eu só sabia chorar e chorar e chorar e chorar, e dentro da minha cabeça se passavam várias coisas, e eu chorava e chorava. Enfim, eu estava nesse estado tão de transe, assim, de pânico, sabe, que ele teve que me colocar embaixo do chuveiro, porque eu não estava conseguindo me acalmar.
Então, para vocês verem como a insegurança, né, e o medo, assim, da mudança pode ter uma reação tão forte na gente, que a gente acaba sofrendo esse tipo de consequência, sabe? De crise de pânico, ansiedade, enfim, várias questões internas, né? A mudança ela é muito maior, né, do que a gente às vezes para pensar, e às vezes ela é muito menor também do que a gente pensou, sabe? Do que ela seria, de como ela seria. Mas enfim, quando eu mudei para essa minha primeira casa, ela era minúscula, era uma kitnet. Na verdade, não era nem uma casa, é um quarto, basicamente, porque assim, era uma casa em que o proprietário fez dos cômodos várias kitnets. Então era literalmente uma casa, sabe? Com várias kitnets, com um banheiro, pia, e, enfim, um quarto, né? Tinha umas kitnets maiores, outras menores, enfim. E a lavanderia era meio que comunitária, então a gente conseguia lavar a roupa lá na máquina de lavar que era da casa, assim, e aí todo mundo usava, você pendurava sua casa, suas roupas lá, enfim. E assim, foi uma experiência, tá ligado? Morar nesse lugar. Eu nunca vou esquecer, sabe, dessa época da minha vida, porque foi muito ruim, né, me trouxe muita ansiedade, enfim, porque era muito pequena a kitnet em que eu morava, tinha uma janela muito minúscula, eu me sentia extremamente incomodada quando eu estava lá, sabe. Eu realmente me sentia muito incomodada. Só que ao mesmo tempo eu passei por coisas lá que, assim, são coisas que sempre vão ficar na minha memória, sabe. E foi a primeira vez que eu fui morar sozinha, então assim, eh, eu vou sempre ter, tipo, um lado afetivo com esse lugar, porque, sabe, foi o momento em que eu comecei que tudo mudou na minha vida, e apesar dos pesares. E aí, quando eu saí dessa kitnet, eu mudei para um apartamento maior. Continuava sendo um estúdio, né, então era um apartamento em que os cômodos eram todos integrados, mas era de 34 metros quadrados, então assim, é bem maior, assim, do que 13 metros quadrados, mas continuava sendo, né, tudo integrado, mas enfim. E quando eu mudei para esse novo apartamento, eu continuei insegura e com medo de não conseguir pagar as contas, afinal era um pouco mais caro, sabe. Era uma região diferente, e enfim, eu não conhecia, né, as pessoas do prédio, como eu continuei não conhecendo muito, né, você acaba vendo de vista, ó, conhecendo de vista, mas nunca parei para conversar verdadeiramente com nenhum dos moradores, sabe. Mas enfim. E ao mesmo tempo eu fiquei muito aliviada, né, tipo, por mais que eu tivesse super insegura e tal, eu fiquei aliviada, porque eu saí de um lugar que não estava nada bom, que eu não me sentia nada confortável, para um lugar que, enfim, era mais gostoso, sabe. Tinha uma janela maior, tinha uma árvore na frente com pássaros, e enfim, eu gostava muito de ficar observando, né, os pássaros na janela. E eu também já estava mais estabelecida, né, naquele meu trabalho novo, então eu não estava tão insegura quanto no comecinho, né, quando eu tinha acabado de mudar, né, de emprego. Enfim, foram outras mudanças, outras experiências, outros momentos, sabe, outras memórias que eu criei naquele apartamento. Aí, né, eu mudei para esse apartamento atual em que eu estou hoje. E eu continuo insegura, sabe, eu ainda tenho inseguranças, porque é uma vida completamente diferente do que eu estava vivendo antes, sabe.
mesmo que em casas diferentes. É um estilo de vida diferente, né, você morar com alguém é um estilo de vida diferente. Então eu acabo tendo, né, prioridades diferentes também. Enfim, muitas coisas diferentes. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Porque, assim, toda novidade vai gerar uma insegurança na gente. Porque é o que eu falei no primeiro episódio sobre medo. Nós temos medo do incerto. Então, sempre que a gente se depara com uma novidade, nós ficamos com medo, sabe? A gente fica com medo porque a gente não sabe se vai dar certo, e isso deixa a gente muito inseguro, sabe? Mas fato é que as mudanças, elas são necessárias. Elas podem, né, ser exaustivas no começo, porque ainda não estamos acostumados, a gente tem que se adaptar às novas prioridades, à nova rotina e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a mudança, ela pode não dar certo, sabe? Isso pode acontecer, uma mudança, ela pode não ter dado tão certo assim como você pensaria, como você pensava que daria. Mas a gente tem que ter ciência de que a gente pode fazer uma mudança na, na qual a gente vai se arrepender, sabe? De ter feito. Isso acontece e tá tudo bem, sabe? A gente pode sair de um trabalho em que a gente estava estável, e, enfim, estava muito tempo, nananã, e sair desse trabalho e ir para outro porque, sei lá, a gente achou que ia ser mais benéfico, mas no fim não era tudo aquilo que você pensava, sabe? A gente pode mudar de carreira e porque, sei lá, a carreira atual não tá agradando, não é aquela rotina que você gostaria para sua vida, não é aquilo que você gostaria de estar fazendo para sua vida e para os outros. E aí você muda de carreira e aí você vê que a carreira que você tinha pensado que daria certo, essa nova carreira, na verdade não dá tão certo assim quanto você esperava, sabe? A gente pode mudar de país para ter uma qualidade de vida melhor, enfim, viver outras experiências, mas aí depois perceber que, enfim, não foi tão legal assim mudar de país, você sente falta da sua família, dos seus amigos, da sua cultura, da sua comida, enfim, e você acaba se arrependendo. Essa é a questão. A gente pode mudar e se arrepender dessa mudança. E tudo bem, porque a gente não é obrigado a saber o que nos espera, sabe? A vida ela é cíclica e as mudanças elas são importantes, porque faz parte do processo. Imagina uma vida sem mudanças, em que tudo é a mesma coisa sempre. Já parou para imaginar isso? Tipo, uma vida sem mudanças, uma vida em que ela é pacata, ela é a mesma coisa sempre. Todo dia você acorda daquele mesmo horário, daquele mesmo jeito, faz as mesmas coisas e não vive nenhuma outra experiência diferente, sabe? Tipo, você vive aquilo todos os dias. Imagina isso, imagina, tipo, como seria triste uma vida assim, sabe, uma vida sem mudanças. E claro que também eu não tô desprezando a estabilidade, tá? Porque eu acho que a gente também precisa de momentos de conforto, em que a gente tá, sei lá, confortável com a nossa vida, a gente tá estável no trabalho que a gente tá, no lugar em que a gente tá morando, enfim, na carreira em que a gente tá. Pode ser, não exatamente o ideal, sabe? Mas sei lá, tô bem, tô estável, sabe? Tô tranquilo, tô feliz, sabe? Isso é bom também, você viver um momento de paz e confortável, sabe? Em que você sabe que é, você não vai ficar inseguro, né, com a mudança que você fez, porque aquilo é a sua vida, sabe? Você tá estável, tá ligado? Eu não vou desprezar isso, na verdade, eu acho que isso é muito bom pra gente, porque é o que eu falei, tipo,
é bom também você ter esses momentos de estabilidade em que a a vida tá mais tranquila, sabe, porque é ao contrário também, sabe, tipo, muita mudança uma atrás da outra, enfim, em que a vida é sempre, uma incerteza e, enfim, você vive loucamente e cada dia é um dia, e cada dia você faz uma coisa, uma escolha diferente, nã-nã-nã. Eu acho que isso também, sabe, é muito exaustivo. Você acaba se perdendo também, sabe, na escolhas, tantas escolhas que você acaba fazendo no meio do caminho, sabe. Então, assim, eu acho que o extremo, né, tipo, você ficar estável por muito tempo ou enfim, ou você fazer muitas mudanças ao mesmo tempo, estar sempre mudando, sempre fazendo coisas novas e nã-nã-nã, numa intensidade não saudável que eu digo, né, também não é bom. Sabe, tipo, é um equilíbrio, assim, sabe, tipo, você tá estável na sua vida, você tá feliz e tudo mais, só que, meu, será que nessa coisa que eu tô estável, eu tô feliz, eu não poderia fazer uma pequena mudança, pelo menos? Sabe, tipo, pra sair do meu conforto e aprender uma coisa nova, entendeu? Tipo, ter uma experiência nova, será que não vale eu mexer esse pauzinho aqui, sabe? Enfim, às vezes a gente tá tão confortável com a estabilidade que mesmo uma mudança que vai ser certamente muito boa nos deixa inseguros. Exemplo, né? Na semana antes de eu mudar para esse novo apartamento que eu estou hoje, eu fiquei muito melancólica. Porque eu gostava muito de morar sozinha, eu gostava muito do meu apartamento. Ele era pequeno, enfim, mas era o meu apartamento, sabe. E, enfim, tinha a árvore em frente à minha janela, que me trazia muito conforto, porque eu amava ver os pássaros que ficavam lá cantando, sabe. E pousava maritaca, e beija-flor, e bem-te-vi, e alma de gato. Vocês já viram o pássaro alma de gato? É um pássaro mais lindo que eu já vi na minha vida. Enfim, várias coisas que eu tinha muito apego ao meu apartamento antigo. E aí eu comecei a ficar muito chateada que eu ia perder aquilo e que eu ia para uma nova casa e, enfim, eu não ia ter mais a minha árvore com os meus pássaros e nananã, e sabe, tipo, e eu comecei a ficar muito melancólica. Mesmo depois que eu mudei, eu fiquei ainda uma semana me ressentindo, sabe? Afinal, é minha árvore de conforto, mas enfim. Depois que eu comecei a ver tantos detalhes assim na minha casa nova, como a minha rua, que parece do interior de São Paulo, onde as pessoas se dão oi enquanto você passa, ou passeia com seu cachorro. O silêncio, a floricultura na esquina, a loja de móveis velhos que eu fico paquerando toda vez que eu passo em frente, o espaço em que os gatos têm para brincar, o meu forno. Agora eu posso fazer bolo na minha própria casa, porque eu não tinha um forno antes. Vocês não têm ideia de quanto eu esperei por isso, sério, fazer um bolo na minha própria casa, no meu próprio forno. Sabe, depois que eu fui vendo esses pequenos detalhes da minha nova casa, da minha nova rotina, do meu novo estilo de vida, eu fui desapegando do antes, sabe? Tipo, porque eu fui percebendo que a mudança que eu fiz, tipo, foi diferente, ficou pra trás, sabe? Tipo, tudo, a memória que eu vivi, sei lá, é, as experiências que eu vivi no meu apartamento antigo, sabe? Vão ficar comigo para sempre, sabe? Vão ficar guardados comigo para sempre. Mas ao mesmo tempo, foi uma mudança muito boa, sabe? Tipo, eu não poderia ficar apegada, só nessas memórias e nessas experiências, em tudo isso que eu vivi lá, sabe? Porque a mudança que eu estava fazendo, tipo, estava sendo muito mais benéfica e ia fazer muito mais sentido na minha vida agora
do que lá, sabe? E, enfim, com esses pequenos detalhes, assim, que eu fui percebendo na minha nova casa, eu comecei a fazer esse desapego e, tipo, eu comecei a perceber quanto que estava me fazendo bem e que ia me fazer bem essas mudanças, sabe? Enfim, as mudanças, elas são boas e a gente deveria parar de ficar evitando as mudanças e começar a lidar com elas, sejam elas boas ou ruins. Ou nem boas ou ruins, mas apenas diferentes, sabe? Tipo, uma mudança ela não necessariamente é boa ou ruim, ela é só diferente, entendeu? É diferente do que você estava vivendo. É, assim, vamos parar de lutar contra as mudanças e vamos aprender a abraçar as nossas mudanças, porque uma mudança ela pode ser muito benéfica e ela pode ser muito ruim para sua vida, mas eu tenho certeza que, tipo, alguma coisa dessa mudança de vida, mesmo que ruim, você vai tirar, sabe? Tipo, você vai tirar algum benefício, você vai tirar alguma coisa. E se não tirar e se arrepender completamente, 100%, tudo bem, sabe? O que você tá tirando dessa mudança é o que não fazer na próxima vez em que você for mudar naquele aspecto, tá ligado? Tipo, ai, tava no emprego, fui pra outro porque eu achei que ia ser muito melhor, porque, sei lá, eu pesquisei tal coisa e vi tal coisa, nananã. E aí você mudou, aí você viu que não era tudo aquilo, não sei o que, você foi percebendo os erros, e aí você aprendeu, tipo. O que não fazer na próxima vez em que você vai procurar um emprego? No que prestar atenção? Como pesquisar se aquela empresa é boa mesmo ou não, sabe? Enfim, e correr atrás dessas informações. É, enfim, coach Nanda aqui, né, falando com vocês. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do meu episódio de retorno depois de, sei lá, 3 semanas sem gravar. Mas eu tava nessa correria toda. Enfim, o pensamento no banho do episódio de hoje é nesse clima de mudança. E, gente, é o que eu falei, quando eu mudo qualquer coisa, de qualquer mudança que tenha na minha vida, eu fico muito insegura e isso acaba me deixando muito sensibilizada e às vezes eu fico até meio out, assim, sabe? Eu fico meio fora de mim, assim, eu fico meio tipo, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Já ouviram? Já viram esse bicho? O que está acontecendo? Eu fico assim. Enfim. E aí, nesse clima de mudança, eu tava com o João, né, na Leroy Merlin. A gente tava comprando umas madeiras lá, não sei das quantas, nananã. E aí, a gente foi comprar, umas madeiras que pra recompor a parte de trás do armário do João. E isso é importante para vocês saberem, porque eu tava carregando um carrinho da Leroy é, cheia de madeira, assim, tipo umas madeiras grandes, tava meio pesado. Nem sei por que que não era o João que tava carregando aquele carrinho. Mas eu tava na fila, tá ligado? E aí a gente foi chamado pra ir no caixa. E na nossa frente tinha uma mulher muito da esquisita, inclusive era tanta plástica, juro. Mas enfim, com umas outras pessoas e tal, e ela tava com um cachorrinho. E aí eu tava com um carrinho da Leroy, assim, e tal, tipo, não vendo direito o que estava na minha frente, e ao mesmo tempo eu tava um pouco desligada, assim, sabe? E eu atropelei o cachorrinho com o carrinho de compras da Leroy. Só que assim, o que que acontece? O carrinho da Leroy tem tipo uma negócio assim pra fora, tipo uma haste, não é uma haste, mas enfim. A rodinha fica um pouco mais pra dentro do carrinho, sabe? Então, assim, a rodinha não passou em cima do cachorro, sabe? Tipo, ele levou uma trombada na bunda.
tá ligado? Tipo, não machucou ele, contanto que ele nem gritou nem nada, ele só levou um susto assim, tipo, levou uma trombada na bunda, então ele levou um susto, olhou assim e foi pra perto da dona. Então, assim, não foi nada demais. Mas a dona dele olhou com uma cara assim, sabe? Tipo, mas eu acho que depois ela percebeu que eu fiquei meio desconcertada. Porque eu fiquei, desculpa, desculpa, desculpa. E ela, tipo, ah, não, tudo bem. Eu levei um susto também, assim, sabe? Tipo, ficou meio, ah, tá, tudo bem. E, meu, eu comecei, meu, desculpa, desculpa, desculpa. E aí eu vi a cara das pessoas na fila me encarando, tipo, me julgando horrores, assim. Meu, eu comecei a chorar na hora. Mas não é que eu chorei assim, tipo, ai, deixa eu secar duas lágrimas que estão caindo aqui, sabe? Não, tipo, eu chorei, tipo, e o João, tipo, mano, o que que tá acontecendo? E eu, tipo, eu machuquei o cachorrinho. E aí eu, não alto, assim, sabe? Eu tava, tipo, chorando na minha, só que eu tava chorando muito, tipo, chorando, chorando, chorando. É claro que eu não tava fazendo escândalo igual uma criança, mas eu tava, tipo, chorando, assim, pro João, sabe? Eu tava, coloquei o capuz na cabeça, que tava frio. E aí eu comecei a chorar. E aí o João, tipo, mano, amor, calma, tá tudo bem, você não machucou ele. E eu, tipo, o cachorrinho. Juro que a TPM e a mudança não faz na vida de uma pessoa, porque eu estava de TPM no dia. Ai, ai. Enfim, gente, foi esse o episódio de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Obrigado por não terem me abandonado, porque eu sei que eu sumi aí, inclusive das postagens. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e me sigam aqui e nas redes sociais, Instagram e TikTok, falando o que não sabe. Avaliem o podcast, deixe um comentário aqui falando o que você achou, se você tem medo de mudança, se você já deixou de fazer alguma mudança e se arrependeu por não ter feito aquela mudança, porque isso acontece, né? E, e como foi isso para você? E caso o seu comentário não caiba na caixa de texto, você pode deixar um áudio falando o que você achou, ou enfim, dando sugestão de tema. E é isso, gente. Um beijo e eu fui. Tchau!